Hoje aqui no Baldon Cine iremos comentar sobre o premiado filme O Segredo de Brokeback Mountain, onde nos traz uma história que para a época era um tema muito sensível de ser comentado, mas que mesmo assim levou 3 Oscars para casa, além de 8 indicações. Quer entender um pouco mais sobre esse filme que até hoje em dia é muito conceituado entre os fãs de cinema? Então vem com a gente descobrir. Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao Baldon Cine. Eu sou o Lucas, ao meu lado está o Leandro, e hoje iremos comentar sobre O Segredo de Brokeback Mountain. O filme ele é baseado em um conto da Anne Brooks, que foi originalmente lançado na New York Times e posteriormente colocado ali na coleção dos contos de Wyoming, eu não me lembro exatamente o nome. Mas é interessante que como um conto de 30 páginas foi desenvolvido em um filme de 2 horas e 14 que, na minha opinião, não foi maçante. Eu não percebi muito tempo passando. Eu gostei de como que a história foi contada, porque o filme, ele é um romance barra drama, então ele obviamente vai ter um ritmo mais lento, mas a minha percepção não foi dessa forma. Eu acho que o filme, ele correu muito bem do início ao fim, em nenhum momento, pra mim, pelo menos, foi maçante. Eu não gostei muito do filme, porque eu achei um filme muito enrolado. Pra minha questão, que eu gosto de filme mais de ação, suspense, tiroteio. Como eu tinha dito anteriormente, o filme ele teve 8 indicações ao Oscar, onde ele venceu 3. Ele venceu por melhor trilha sonora original, melhor roteiro adaptado e melhor direção. Mas uma coisa que eu queria destacar é a atuação dos personagens principais, porque os 3 foram indicados ao Oscar, ao menos isso. Tanto o Heath Ledger, quanto o Jake Gyllenhaal e a Milena, que interpreta a Alma, a esposa do Ennis. Com certeza, essa está entre as grandes atuações da carreira deles, principalmente ali do Heath Ledger quanto do Jake Gyllenhaal. O Heath Ledger, óbvio, teve o seu ápice ali no Coringa, no Batman Cavaleiro das Trevas. Infelizmente foi seu último papel, mas eu acho que nesse filme ele está muito bem, porque ele representa aquele cowboy ali na década de 60, um cara muito sisudo. Nessa questão da atuação, eu acho que os dois estavam muito bem. Você vê que o próprio Jack Twist, que é interpretado pelo Gyllenhaal, ele já é um pouco mais aberto a essas experiências, que no começo do filme, que eu fiquei me pensando, será que ele já foi com esse pensamento? Ou será que foi algo que foi desenvolvendo na convivência entre eles? Mas na questão de atuação, eu acho que a indicação ao Oscar dos 3, tanto da esposa ali, ter que conviver com aquela situação, foi muito merecida. Sem contar que o Heath Ledger, sempre quando ele aparecia nas telas, ele dava uma aula de atuação. Jack fucking Twist. Quero destacar aqui novamente a atuação da Michelle Williams, que ela faz a Alma, a esposa do Ennis Del Mar, porque realmente, se imagina nessa situação, na década de 60, você tem aquele flagrante, né, porque o Ennis e o Jack faziam mais de 4 anos que eles não se viam, e realmente havia desenvolvido um sentimento, mas como naquela época era algo inaceitável, eles não levaram pra frente, e a hora que o N, ele viu a carta do Jack, ele por dentro deve ter ficado eufórico, que tanto que ele não conseguiu se segurar, e de uma forma muito arriscada, quando os dois logo se encontraram ali na entrada do apartamento, os dois acabam se beijando e a Alma, lá da janela do quarto, ela flagra essa cena. E é interessante que, como se passa na década de 60, é algo tão impensável, pelo menos para a personagem dela, que ela não consegue confrontar seu marido. Ela flagrou essa situação, depois tem vários momentos que os dois eles vão pescar Brokeback Mountain, ela com certeza já imagina o que acontece, talvez por conta dos filhos e de toda a relação que ambos tiveram, ela nunca conseguiu confrontá-lo. Mas a questão da atuação ali e algumas coisas sutis, a personagem da Alma, eu achei algo que com certeza vale muito você prestar atenção, que está muito acima da média.
Olha, o filme no geral, eu achei ele muito bonito, a forma como a história é contada. Ela tem um tema que te faz pensar, é um exercício de empatia. E no geral, se você mergulha no filme, ele pode ser realmente emocionante. Mas eu acho que ele só não é tão emocionante quanto o seu like nesse vídeo. Porque quando você dá o like no vídeo, com certeza os meus olhos, pelo menos, se enchem de lágrima. É uma coisa que supera qualquer filme de Spielberg, de Scorsese, que pra mim é algo muito emocionante. Algo que eu também acho interessante notar nesse filme, entre as diferenças do Jack e do N, é que o Jack, ele estava muito mais disposto a largar tudo, largar sua família, suas filhas, enfrentar todos os preconceitos da sociedade para viver junto com eles, mas eu acho que por conta daquela experiência traumática que ele teve com seu pai, o mostrando um homem que foi brutalmente assassinado pelo simples fato de ser homossexual, ele não tinha essa questão de se entregar para esse sentimento. Porque você vê que ele era muito infeliz mesmo, ele gostava muito da companhia do Jack, mas era uma coisa tão impensável para aquela época, tão mal vista, onde literalmente eles eram assassinados simplesmente por essa questão, que ele vai contra a sua felicidade, ele deixa de ficar junto com a pessoa que ele ama. Porque outra coisa que você percebe é que o Jack, ele tinha também interesse em outros homens, que pelo menos você vê ali em algumas cenas quando ele vai para o México. Agora, o Ennis em si, parece que ele tem interesse mais no Jack. Pelo menos no filme não reparei se em algum momento ele demonstrou algum interesse por outro rapaz, mas eu acredito que não. Mas você tem essas diferenças, que tem aquela cena onde ela é muito lembrada da discussão deles quando eles estão em Brokeback. Eles já estão ali mais ou menos nessa questão de se ver de vez em quando, já há uns 20 anos. Você não se decide, eu tenho as minhas necessidades, você fica com medo, né, de se arriscar quando nós poderíamos dar certo naquele rancho, mas mesmo assim, o Ennis, ele não dá o braço a torcer, ele prefere viver uma vida de fingimento do que de fato ser feliz. Had a good life together, fucking real good life. Had us a place of our own. But you didn't want it, Ennis. So what we got now is Brokeback Mountain. Everything's built on that. That's all we got, boy. Fucking all. So I hope you know that if you don't never know the rest. You count the damn few times that we have been together in nearly 20 years, and you measure the short fucking leash you keep me on, and then you ask me about Mexico, and you tell me you kill me for needing something I don't hardly never get. You have no idea how bad it gets. I wish I knew how to quit you. Then why don't you just let me be, huh? Nothing. I'm nowhere. Oh. Pra você ver como esse negócio de pais influenciarem os filhos desde o passado, onde os filhos abrem a mão da felicidade por conta que os pais não aceitam suas decisões, expulsam de casa. E é interessante essa questão, porque hoje em dia nós temos muita reclamação sobre os filmes terem o conteúdo LGBTQIA+, onde eles falam que isso serviria para influenciar os jovens, mas você tem que usar esse filme como exemplo de quantas pessoas ao longo da história não se reprimiram, não deixaram de ser felizes, ou pior, quantos não foram agredidos, quantos não foram mortos, simplesmente por conta desse preconceito. Então, essa onda que está vindo de constantemente colocar personagens LGBT não é para fazer o seu filho se tornar homossexual ou coisa do tipo. É para fazer ele não ser um completo babaca com alguém que é. Ou caso mesmo seu filho venha a se tornar já naturalmente, porque ele já tinha aquilo dentro de si, ele não venha a sofrer preconceito dos outros que estão à volta dele. Eu acho que esse filme ele seria meio que uma janela para nos mostrar, falando, olha o que essas pessoas viveram ao longo da história. Você acha que não seria bom normalizar essa questão? Então eu acho que se você deixar esse pensamento de lado e você gosta de filmes de drama, de romance, O Segredo de Brokeback Mountain vai ser um prato cheio para você, com todas as nuances que ele traz, as complexidades dos personagens, que nos faz ter uma visão mais abrangente de toda essa situação. E também não vai jogando o filme pelo que tá aqui falando, sabe? Tipo, assiste o filme, cria sua própria opinião, sabe? E para achar que tudo é algum motivo para bater de frente com a masculinidade.
Sim, porque vale lembrar que esse filme foi lançado em 2005, muito antes de ter esse Eu fato. não tinha, talvez, esse tema nessa época. Eu acredito que não, pelo menos não como é hoje em dia. Mas eu acho que aí vai variar do seu gosto. Mas se você gosta de romance, drama, eu acho que vale super a pena você dar uma chance. Então, no fim do filme, de todos os encontros e desencontros que o Jack e o Ennis tiveram, eles infelizmente não tiveram uma vida juntos, eles não foram realmente felizes como poderiam ser, muito disso por culpa do Ennis e todo o seu medo de como a sociedade iria reagir nessa questão, e o Jack Twist, ele infelizmente acaba falecendo, onde o filme ele deixa um aspecto dúbio, onde se ele de fato teria morrido em um acidente de carro, ou se ele teria sido assassinado por quem ele é. Talvez a esposa tivesse mandado matar ele porque estava descobrindo que ele ia fugir com outro cara para morar com os pais, ou coisa do tipo. Nós temos ali uma breve cena que até me confundiu na primeira vez que eu assisti. Eu achei que aquilo de fato tinha acontecido, mas eu fui pesquisar mais a fundo e eu vi que aquilo foi na cabeça do Ennis. Como ele já tinha aquele trauma no passado, ele logo quando ela falou de acidente, ele já pensou, né, não, isso é baboseira. Na verdade, ele foi morto por conta da sexualidade. Mas, na verdade, o filme ele quer deixar de uma forma dúbia para interpretação. Mas aí nós temos uma cena ali que é muito emocionante, onde o Ennis ele fica sabendo que um dos últimos pedidos do Jack era que suas cinzas fossem jogadas em Brokeback Mountain. Então ele vai até a casa dos pais do Jack para poder realizar esse pedido. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, pelo que dá para entender da conversa, os pais dele já sabiam de toda essa questão. Que o pai do Jack, ele fala, o Jack, ele falava sobre Ennis Del Mar, que ele traria você para viver aqui no rancho, que seriam felizes, toda aquela baboseira dele. Porque você fica achando que era algo escondido, que ele não falava para ninguém, mas não, que aquela ideia de viver em um rancho nas casas dos pais do Jack era algo que já estava até conversado, que parece que o Jack também ia levar outro rapaz. Mas aí eles negam para o Ennis ele poder levar as cinzas, fala que ele vai ficar junto onde a família deles são sepultados, mas aí o Ennis ele vai até o quarto do Jack, onde nós temos ali uma cena que ela realmente é bem emocionante, do Ennis achando uma blusa que ele tinha perdido em Brokeback Mountain, que ele achava que tinha perdido, que na verdade o Jack tinha guardado para se lembrar dele. Então o Ennis ele pede para a mãe ali do Jack poder levar embora essa jaqueta, ela permite, e no final nós vemos ali que o Jack ele está vivendo bem solitário em um trailer. A filha dele o chama para irem ao casamento dela, onde no começo ele não estava muito afim, mas ele acaba aceitando. Aí numa cena que eu particularmente achei bem triste, porque eu acho esse filme bem emocionante, o Jack ele abre o armário e na porta desse armário tem aquela jaqueta que anteriormente o Jack deveria usar para se lembrar do Ennis. Agora o Ennis usa para se lembrar do Jack. Nós temos ali uma fotinha de Brokeback Mountain. O filme vai terminando de uma forma muito triste. Depois desse belo resumo que a gente fez sobre essa obra, pra mim não agradou tanto, pelo mesmo motivo que eu falei no começo, que não é o tipo de coisa que eu costumo assistir muito. Questão sobre relacionamento, eu não curto muito o gênero romance, sou mais do gênero ação. Pra mim esse filme tem uma nota 6, pela atuação e pelas músicas. Bom, no meu caso, eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele traz muita reflexão pra gente. As atuações estão incríveis. A forma como a história é contada, eu não achei maçante. Eu acho que passou bem rápido. É um filme que emociona. Então, para O Segredo de Brokeback Mountain, eu vou dar uma nota 10. Mas e você? Já assistiu O Segredo de Brokeback Mountain? Você gostou do filme? Detestou? Nos conte aí embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar o like no canal, que vai nos ajudar muito. Se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que lançaremos. Eu sou o Lucas, ao meu lado está o Leandro. Esse foi o Baldon Cine e até a próxima.